Turma, muito boa noite. Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima, é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, nós vamos continuar o conteúdo que já estávamos trabalhando, fontes de energia. Olha só. E dentro do conceito e do conteúdo de fontes de energia, nós vamos, na aula de hoje, destacar o uso das fontes de energia no espaço urbano dos países centrais, emergentes e periféricos. Olha só, vamos falar sobre fontes de energia. Porque energia, gente, é a capacidade de realizar trabalho. Capacidade de realizar trabalho. No nosso estudo, só existe trabalho se tiver gasto de energia. Se eu tenho gasto de energia, eu tenho um trabalho. E eu só tenho trabalho se eu tiver gasto de energia. Uma lâmpada só funciona se consumir energia elétrica. Um carro se consumir combustível. Nós mesmos só vivemos porque consumimos energia. Alimentos, água, energia solar, que transformamos em vitamina, e outras formas de absorver energia. Quer dizer, professor, que energia é a capacidade de realizar trabalho. Olha só, queria começar falando sobre o conceito de fonte de energia. Acompanhe a leitura. As fontes de energia são recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. Olha só, a energia, por sua vez, é utilizada para propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos fins. Então, turma, energia eu tenho tanto da natureza quanto artificiais. Da natureza, o nome de estudo, fora a própria natureza que nos deu. Artificiais são energias que nós já conseguimos transformar. Energias artificiais são aquelas produzidas pelo homem. Eu vou te dar um exemplo de uma energia artificial. Uma pilha que você coloca num rádio, uma bateria que você coloca num carro. A bateria que vai fornecer eletricidade para o carro, a bateria, foi o homem que fez. E se foi o homem que fez, a bateria, ela é uma energia artificial. E ela é usada por nós para produzir calor. Exemplo, eletricidade usada em veículos, como também, turma, a energia é utilizada nas máquinas, eletrônicos. Todos os eletrônicos vêm com esse nome porque utilizam eletricidade, ou seja, energia. O celular, o computador, a TV, todos os eletrônicos e eletrodomésticos, ou seja, que nós temos em casa, eles são o quê? Movidos à energia elétrica. E por diversos fins, turma. Nós utilizamos energia nas fábricas, nas casas, nos transportes. Utilizamos energia em todos os setores da economia, desde a agricultura, pecuária, extrativismo, mineral e vegetal. Utilizamos energia no comércio, no serviço, na construção civil. Em todos os setores da economia, como já falei, a gente utiliza energia. E eu falei a vocês anteriormente que energia é a capacidade de realizar o quê? Trabalho. Só existe trabalho se tiver gasto de energia, beleza. E energia, gente, é um setor muito importante. Por que que a energia é muito importante? E agora eu vou colocar para vocês aqui o porquê que energia é muito importante. Primeiro, energia ela está associada à produção.
como eu venho falando anteriormente, todas as atividades econômicas, todas as atividades econômicas só existem porque temos energia para gastar nelas. Se nós não tivéssemos energia, nós não desenvolveríamos nenhuma atividade econômica. Energia também é importante, turma, porque energia, ela gera comércio. Olha só, comércio. Sabemos que energia se compra e se vende dentro e fora do país, ou seja, no mundo inteiro, compra-se as diversas fontes de energia. Então ela gera lucro, gera investimento, gera dólar, gera euro, gera real. Energia, ela está intimamente ligada ao comércio. Se pararmos para pensar, vamos lembrar o tanto que é gasto na compra e venda, por exemplo, de petróleo. Bilhares de dólares por ano são gastos na compra, no comércio do petróleo e dos seus derivados. Energia também, gente, gera guerra. Uma outra relação importante da energia é com as guerras. Sabemos nós que, ao longo da história da humanidade, e ainda hoje, tivemos e temos várias guerras relacionadas às fontes energéticas. No Oriente Médio e os seus 16 países, eles entraram muito em conflito em décadas passadas devido ao petróleo. Tivemos a guerra Irã-Iraque devido ao petróleo. O conflito árabe-israelense envolvendo o petróleo. Nós tivemos a guerra do Golfo em 91 entre o Iraque, o Kuwait, com a intervenção dos Estados Unidos e seus aliados. A guerra do Golfo, Oriente Médio, controle das reservas de petróleo. E assim nós tivemos ao longo da história da humanidade muita guerra, onde civilizações da Idade Antiga conquistavam outras civilizações à custa das fontes de energia e em busca delas. Olha, o que dirá os colonizadores que aqui tiveram no Brasil a partir do século XVI? Fizeram o quê? Extraíram pau-brasil, plantaram cana para produzir açúcar, levaram os nossos minérios, principalmente os preciosos. Essa turma toda que teve aqui no Brasil colônia, estavam o quê? Atrás de energia. Ainda hoje, gente, eu tenho como exemplo, e vocês devam estar acompanhando, no leste europeu, na região da Ucrânia, que foi invadida, aquele país, pela Rússia. Um dos motivos do conflito é o gás natural. Porque a Ucrânia é uma área de passagem do gás natural russo destinado à Europa. Transporta-se através de dutos, gasodutos, atravessando a Ucrânia, o gás natural russo para ser vendido na Europa. Então existe um interesse russo na conquista dos territórios para poder o quê? Dominar a passagem do gás natural. E olha só, eu citei apenas os principais e mais emblemáticos conflitos envolvendo fontes energéticas. Mas o conflito por energias é desde a Idade Antiga. O homem, na Idade Antiga, já guerreava, disputava, conquistava. Exemplo, as duas grandes civilizações da Idade Antiga, que são os gregos e os romanos. Romanos conquistavam povos que eles chamavam de bárbaros. E na conquista, além de escravizar o inimigo, passavam a explorar as suas fontes energéticas, ou seja, a sua agricultura, pecuária, minerais, lenha. Gente, ninguém se interessa em conquistar um inimigo que vive num deserto. O que servisse de um deserto? De uma montanha gelada? Observem que as áreas desérticas, que não têm fontes energéticas, não tem conflito. Ninguém vai brigar por areia. Enfim, energia
gera guerra. Também, gente, energia gera e evolui e dá graças à tecnologia. A gente tem que também relacionar a energia com tecnologia. Em que sentido? Olha, as fontes energéticas evoluíram, se modificaram o seu consumo a partir das tecnologias. Vamos lá? Na Idade Antiga, qual era a tecnologia primeira que o homem desenvolveu? Foi o fogo. Desenvolveu não, porque na realidade o homem não desenvolveu. Ele conquistou, aprendeu a fazer o quê? O fogo. Aí veio a era do fogo. Quando o homem domina o fogo, essa fonte energética, o calor, a luz, ele passa a cozir seus alimentos, ele passa a se aquecer do frio, ele passa a se abrigar, a se defender dos predadores, tudo com fogo. Com fogo ele passa a limpar a sua área de convívio. O fogo fez com que o homem se nutrisse melhor, se abrigasse melhor, se aquecesse mais, tornando ele menos vulnerável às intempéries, ou seja, às ações da natureza, aos climas, às adversidades naturais. Então, partiu da tecnologia, depois o homem passou a fazer o quê? Plantar, gente. Aí veio a Revolução Neolítica, onde o homem passa a dominar a agricultura. E o que é dominar a agricultura? Lógico, é produzir alimento. E o que é alimento? É energia. O homem passa a retirar sua própria energia da terra, plantando e domesticando os animais, ou seja, aí nasce a pecuária. E quando o homem passa a plantar e a criar, a domesticar animais, a pescar também, ele passa a produzir seu próprio alimento. Qual a principal consequência imediata? Ele vai deixar de ser nômade e vai passar a ser sedentário. Ele vai o quê? Fixar-se em um lugar, formando o quê? Civilizações. Ele vai passar a construir abrigos, moradias, construções, civilizações e cidades-estados, governos. Se o homem não dominasse a natureza, continuaria sendo o quê? Sedentário, ou seja, não se fixava no lugar. Tá vendo? A tecnologia da plantação e criação e pesca é a obtenção de energia. Com o passar do tempo, o homem foi dominando outras fontes energéticas, como a energia do vento. Energia do vento. Ele utilizou ela para mover moinhos na agricultura, como também para navegar. A partir das caravelas e suas velas, ao vento, o homem passou a navegar por outras regiões, pelos rios e depois pelos mares. E a partir daí ele vai conquistando novos espaços no planeta. Então, o vento é uma energia que gerou transporte, gerou mais produção agrícola através dos moinhos. E assim, com o passar do tempo, o homem passa a cada vez mais conquistar novas fontes de energia. Aí ele vai passar a conquistar os minerais. Aí ele vai começar a queimar minerais, como, por exemplo, os combustíveis fósseis. Aí eu já estou, por exemplo, no século XVII, XVIII. Aí o homem vai desenvolver a máquina a vapor. A tecnologia da máquina a vapor faz com que o homem inaugure a primeira revolução industrial. A tecnologia da máquina a vapor faz com que o homem domine a primeira revolução industrial. E no domínio da primeira revolução industrial, ele vai passar a controlar a produção industrial. Aí veio o século XIX, o homem com a tecnologia, ele passa a explorar, a desenvolver energias secundárias a partir do petróleo, gente. Aí vem o século XIX, vem o petróleo. Com o petróleo, o óleo diesel, a gasolina, o gás, e enfim. Olha só, eu estou evoluindo na história, mostrando que a cada tecnologia desenvolvida, ou tecnologias, o homem passa a explorar, a conhecer, a dominar novas fontes energéticas. Ah, gente, aí vem o século XX,
E já no final do século XIX, aliás, isso, na segunda metade do século XIX, o homem passa a dominar em grande escala a eletricidade. Aí o homem passa a explorar, produzir, difundir e consumir de maneira controlada a energia elétrica. E aí, turma, com a eletricidade eu vou ter máquinas elétricas, e com a eletricidade o homem passa a desenvolver a iluminação à eletricidade. A famosa lâmpada, que vai modificar as noites, passando o homem a produzir agora também nas noites, a conviver também nas noites. O homem noturno era muito reduzido, porque não tinha essa iluminação nos ambientes. Apenas a vela, candeeiro. Mas com a eletricidade, a vida noturna, na produção, na sociedade, isso evolui muito. Olha só, gente, tá vendo que a tecnologia ela vai evoluindo ao longo da história, desde o fogo até a eletricidade. Mais recentemente, desenvolvemos o quê? A energia eólica. Ah, professor, mas aí a gente já conhece desde as caravelas, dos moinhos. É verdade. Só que o homem passa a explorar a energia eólica agora para gerar eletricidade. Aí vem esses parques eólicos que a gente conhece, esses aerogeradores gerando energia elétrica a partir do vento. Aí a energia mais moderna, tecnologia mais moderna. Aí veio a energia solar. Através dos espelhos fotovoltaicos, o homem passa com essa tecnologia a explorar a energia do sol para produzir o quê? Eletricidade. Aí vem maré, o homem coloca turbinas no mar, é a chamada maremotriz, onde o homem com a força das ondas, do movimento do mar, movendo turbinas, gerando eletricidade com a força do mar. E assim nós vamos ter a biomassa, o homem vai passar a dominar as oleaginosas, produzir biocombustíveis. E hoje, gente, se fala muito em energias do futuro, a partir do hidrogênio. Em meio a isso tudo, lá ainda na segunda metade do século XX, nós vamos ter as energias físseis. Físseis vem de fissão. Fissão é quebra. Quebra de quê, professor? Quebra do átomo de urânio ou de tório. Isso é energia nuclear. A energia radioativa, a energia físsil, a energia atômica. Com isso, nós temos as famosas usinas nucleares. E a partir delas, a geração de energia difundida pelo mundo. Professor, realmente, as tecnologias fazem com que surjam, que evoluam novas fontes energéticas e as que existem melhorem ao longo da história da humanidade. Mas também, gente, uma outra relação da tecnologia com a energia está ligada aos equipamentos energicamente eficientes. Olha só, a tecnologia ela faz com que a gente passe a usar equipamentos que consumam menos energia ou mais de uma fonte de energia. Por exemplo, hoje os automóveis consomem menos combustíveis do que antigamente. Os carros consumiam mais por quilômetro rodado. A gente observa que ao longo da história automobilística surgiram automóveis mais econômicos e que não só usam combustível. Por exemplo, nós temos o Flex, o motor Flex, que consome álcool e gasolina juntos ou separados, independente. Nós vamos ter os carros híbridos, que funcionam a eletricidade e a combustível. Olha só a tecnologia evoluindo aí. Nós temos baterias mais eficientes, né? Baterias de maior duração, baterias que têm um maior armazenamento de energia. Lâmpadas. Olha só a evolução das lâmpadas. Eu tinha antigamente as lâmpadas incandescentes. Lâmpadas incandescentes, tudo. Eram lâmpadas que consumiam muita energia. Aí depois passamos para lâmpadas fluorescentes, que diminuíram o consumo de energia e passaram a iluminar bem mais. E hoje?
Nós estamos na geração de lâmpadas chamada lâmpadas de LED, que iluminam bem mais e consomem bem menos. Está vendo como a tecnologia desenvolve o consumo, o armazenamento? E assim, turma, nós temos a tecnologia ligada à energia. Por isso que esse assunto é muito interessante. Nesse primeiro momento, eu quero frisar o porquê de se estudar esse assunto. Porque ele gera produção, gera comércio, gera guerra, gera tecnologia. Energia também, gente, gera poluição, questão ambiental. Poluição, olha só. Como também energia gera bem-estar social. Vamos começar pela poluição. Todo mundo sabe que os maiores problemas, boa parte dos grandes problemas ambientais estão intimamente ligados a consumo de energia. Eu vou logo falando dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás e xisto. Os combustíveis fósseis, tudo, a sua queima, a famosa queima dos combustíveis fósseis, a queima deles geram gases poluentes que vão alterar a nossa atmosfera. Queimando combustíveis fósseis, liberando gases poluentes, eu vou ter o quê? Chuva ácida, inversão térmica, rarefação da camada de ozônio, como também o aquecimento global, o aumento do efeito estufa. Professor. Mas não fica só na poluição do ar, não, viu, gente? A questão da energia. As fontes energéticas também geram lixo radioativo nas usinas nucleares. Além disso, por exemplo, nas hidroelétricas que geram energia a partir da força da água, existem as barragens que represam a água, formando grandes lagos das barragens, das hidrelétricas. E esses lagos, essas barragens, tudo, inundam áreas verdes, residências, cidades, projetos agrícolas. Então é um problema sério. Então a gente tem que atrelar a energia também aos impactos ambientais, à poluição atmosférica. Olha, a gente utiliza a energia, por exemplo, dos seres vivos, dos vegetais. Por exemplo, a cana-de-açúcar produz o álcool combustível, que é uma energia. E para eu produzir a cana-de-açúcar, eu tenho que plantá-la para produzir o álcool. E quando eu planto, eu tenho que desmatar, consumir o solo, a água. Professor. Então, os biocombustíveis, ou seja, plantações que geram energia, para existirem, houve desmatamento, consumo da água, desgaste do solo. Então, o Brasil, por exemplo, é repleto de grandes plantações de cana-de-açúcar para a produção de álcool, o etanol. Muitas florestas, campos, foram desmatados para a produção da cana-de-açúcar. Gera desmatamento, gera contaminação do solo, gera consumo de água. Energia, eu tenho o uso da lenha, o carvão vegetal, aquele lá do posto de gasolina. A lenha que é usada desde a Idade Antiga. O homem, quando dominou o fogo, foi na lenha. Como eu falei anteriormente, a Era do Fogo. E muitas comunidades, muitas cidades, muitos países, aqui mesmo no Brasil, a gente utiliza muito a lenha, através do carvão a lenha, do carvão vegetal. Olha, eu tenho padarias e padarias espalhadas pelo Brasil com forno a lenha, pizzaria e outras mais. Enfim, eu tenho muitas, mas muito uso da madeira da lenha para aquecer siderúrgicas, até gerar energia em termoelétricas. Então, o uso da lenha, tudo. Isso gera desmatamento. Então, o consumo da água para plantar aqui é energia. Então, também energia é muito importante estudá-la
porque ela gera sérios problemas ambientais que a gente tem que levar em consideração. E por último, a energia ela gera bem-estar social. A nossa qualidade de vida, turma. Olha, a nossa qualidade de vida depende do acesso às fontes de energia. Ó, para nós vivermos bem, nós precisamos comer, beber, ter acesso à eletricidade, derivados de petróleo, como a gasolina nos nossos automóveis, o óleo combustível, o óleo lubrificante, o plástico do nosso dia a dia. Isso é derivado de petróleo, gente. Para viver bem, eu preciso me alimentar, consumir água, água potável. Então a energia ela gera bem-estar social. Já imaginou eu tirar das pessoas os derivados de petróleo? Gasolina, plástico, benzeno, adubo, tinta. Tirar dessa pessoa alimento, água, eletricidade. Como é que se vive hoje? Poucas civilizações vivem inteiramente sem eletricidade. Claro, eu tenho os nativos, os silvícolas, como aborígenes, esquimós, os índios, esses, e olha que parte deles já tem contato nas suas tribos, na floresta, com eletricidade. Muitas tribos indígenas, suas comunidades e tribos e território foram eletrificados com energia elétrica. Mas sabemos que existem ainda povos que não consomem derivados de petróleo, eletricidade, mas precisam comer. Mas são muito poucos, né? Se a gente levar em consideração a urbanização do mundo, a revolução agrícola. Hoje, a maior parte da população mundial já vive na cidade. E na cidade você, mesmo precariamente, vai encontrar os derivados de petróleo. E ao encontrar derivados de petróleo, você vai estar consumindo energia. Então não esquece, turma, energia gera bem-estar social. Por isso é que a energia é um assunto muito importante. Porque a partir dela nós temos essas relações com as atividades, com o comércio, questão das guerras, da tecnologia desenvolvida, dos problemas ambientais e da nossa realidade, do nosso bem-estar social. Energia. Energia, gente, é setor secundário da economia. Outra informação muito importante. Energia é setor secundário da economia. Porque ela é transformação. O setor de energia ele é transformação. Ele transforma. Beleza. Acompanha a leitura. As fontes de energia também possuem relação, olha só o que eu já falei, com questões ambientais. Pois dependendo das formas de utilização dos recursos energéticos, graves impactos sobre a natureza podem ser ocasionados. Gente, como eu falei anteriormente, expliquei bem isso aqui para vocês, gera poluição, contaminação, desmatamento, empobrecimento do solo, poluição do ar, alteração da biodiversidade. A energia ela tem uma relação muito forte com a natureza, porque a maior parte das fontes energéticas que consumimos vem da natureza. E esse consumismo que só aumenta da humanidade faz com que a gente cada vez mais gere impacto nos recursos naturais. Cada vez mais o homem quer petróleo, quer carvão, quer gás, quer madeira, quer plantação. Cada vez mais o homem quer explorar o solo, consumir a água. A questão da água é uma particularidade. Porque a água, a gente fala assim, a água vai acabar. Não, o homem não vai acabar com a água. Ela não tem como sair do planeta, então ela não vai acabar. Não existe essa que o homem vai acabar com a água. Ele vai secar a água do mar? Não vai. E o que ele vai acabar, então? Ele vai acabar, ou diminuir, ou deixar muito escassa, é a água potável, que é a água para o consumo humano, animal, plantação, entendeu?
Fala-se, vamos acabar com ela. Não. Essa água não vai sair daqui de dentro. O que vai gerar é poluição dela. A sua potabilidade, ou seja, a sua propriedade de consumirmos, aí nós estamos diminuindo seriamente. A gente tem que tocar nesse assunto com calma. Porque a água, gente, é um recurso natural, renovável, mas a potável não é infinita. A potável não é infinita. E cada vez mais a gente vem reduzindo a potabilidade da água. A quantidade de água potável, acessível, vem diminuindo. Ao observar, eu tenho os rios e os lagos e os próprios oceanos. Exemplo, aqui em Teresina, nós temos 2 grandes rios que cortam a cidade. Aqui é uma Mesopotâmia, uma terra entre rios. Rio Parnaíba, que tem mais de 1.400 quilômetros, e o Rio Puti, que tem mais de 700 quilômetros. Esses 2 grandes rios cortam a cidade de Teresina. Antigamente, há décadas, banhavam-se nesses rios. A água era muito potável, eram limpas, essas águas que cortavam nos nossos rios. Hoje, a potabilidade é mínima. Nós gastamos cada vez mais com o tratamento da água que consumimos aqui na cidade de Teresina, que é a água do Rio Parnaíba. Aqui nós temos uma estação de tratamento dessa água. Para isso, gasta-se, investe-se para purificar uma água que está cada vez mais impura. A custa dos esgotos que são lançados sem tratamento. Por que esgoto, gente? É para existir, beleza. É necessário, são necessários os esgotos. Lógico. Precisamos dos esgotos. Mas que tenham tratamento. Esses esgotos, também conhecidos como efluentes, são meios da água ser escoada para os rios. Ok, nada contra a existência dos esgotos. Temos que ter esgoto. Só que com tratamento. Né? E a grande maioria dos esgotos que depositam água nos nossos rios, isso cada vez mais impuro, essas nossas águas. E é um problema sério. Um problema muito sério que a gente precisa resolver. A gente precisa entender que a água potável, ela não é para sempre. A água potável, ela não é infinita. A água potável, ela precisa ser respeitada, ser tratada, ser manuseada. A água potável, ela precisa de mais respeito por parte da humanidade. Do contrário, gente, nós vamos sofrer cada vez mais com essa construção de um mundo cada vez mais difícil para nós entender. E aí, essa realidade ela é intimamente atrelada ao nosso consumo de energia. O nosso consumo de energia está cada vez mais difícil, né? E aí a gente precisa reduzir mais o consumo de água. E aí isso contribui muito para essa realidade. Enfim, gente, o consumo de energia, ela... E outra, se você observar que a maior parte das cidades dos países desenvolvidos, nós vivemos uma industrialização muito forte. E essa industrialização muito forte, ela acaba comprometendo. Porque a produção industrial, ela deve existir. Deve existir, mas desde que o homem consiga conciliar produção com
exploração racional. Produção com exploração racional. E é nesse sentido. Se nós não fazermos isso, nós estamos comprometendo cada vez mais. Olha, o Brasil mesmo, gente, nós temos aí mais de 5.500 municípios. 5.500 municípios. A maior parte deles estão em beira de rio, beira de lago. E isso é um problema sério. A gente precisa entender que nós vivemos num mundo cada vez mais difícil. E o respeito à natureza é mais necessário. Olha aqui essas imagens. Aqui eu tenho uma hidroelétrica. E nessa hidrelétrica eu tenho uma barragem. E nessa barragem eu tenho um lago que inundou áreas verdes. Um lago que inundou ou área agrícola, indígena, floresta, ou cidade, área de criação de animais. E tudo isso se perdeu. E esse rio, quando eu represei a água deste rio, eu altero a vazão dessa água, ou seja, a circulação dessa água. É um outro problema que a gente precisa levar em consideração. Aqui eu tenho, por exemplo, uma usina nuclear e uma termoelétrica. Você está vendo aqui a produção de gases. E boa parte desses gases são gases do efeito estufa. Gases que provocam chuva ácida, ilha de calor, inversão térmica. Quem aqui não sabe que o planeta Terra está vivendo um aquecimento? Olha, para você ter ideia, Deus, na sua perfeição, deixou a temperatura média do planeta, temperatura média, grava aí, média do planeta, em 14,8 graus Celsius. Essa é a temperatura média do planeta, aqui na superfície. Nós já aumentamos em mais de 1 grau essa temperatura média. Ah, professor, só 1 grau é muito pouco. Calma, gente, que eu estou me referindo ao aumento de 1 grau da temperatura média. Quando você aumenta na média, você está gerando um aumento bem significativo. Para você ter um parâmetro, quando o planeta Terra passou por glaciações, ou seja, a era do gelo, a temperatura média caiu 5 graus dessa que está aí hoje, 14,8. 14 não, que a gente já aumentou 1, né? Se eu derrubar a temperatura do planeta para 9 graus, 9 graus, não, isso, 9 graus, aí eu vou ter uma glaciação. 9,8, eu vou ter uma glaciação. Se eu baixar a temperatura média da Terra em 5 graus, ela entra na glaciação, a era do gelo. Espera aí, se eu baixo o 5, ela vai para a era do gelo. E se eu aumentar 5 de 14,8? Ela vira uma batata quente, turma. Isso é uma coisa insuportável. Ela, aquecida 5 graus, não vai ter vida não, gente. Os oceanos vão evaporar, as chuvas vão correr, as inundações, lugares outros vão ter muitas secas, outros muita chuva, muita vida vai se perder, muitos micro-organismos vão se multiplicar, vai alterar a cadeia alimentar, as populações de micro-organismos vão se modificar. E aí nós vamos ter, gente, com o aquecimento global, alteração no ciclo hidrológico, o aquecimento, o degelo das calotas, a vida urbana cada vez mais quente. Observe aí os noticiários. O que a gente vê nos noticiários é isso, é que a temperatura do planeta só sobe. E as cidades mais quentes, as cidades até da Europa vivendo as chamadas ondas de calor. É uma loucura. Ondas de calor. Aonde nós vamos ter uma loucura. Aquecimento, ó, temperaturas de 40 graus em cidades que não se marcava isso. E aí nós temos alterações nos ventos. Fala-se muito na maior ocorrência de furacões, tornados.
tempestades tropicais. Nós estamos em pleno julho, em Teresina, e está tendo chuva. Choveu já esse mês. Isso é raríssimo. Ah, então é bom, professor, que está chovendo. Meu amigo, se está alterando dessa forma, não é bom. A natureza, vai chover mais, é a maravilha. Calma lá, gente. A natureza, ela, como diz a música, né, ela segue seu compasso. Você vai fazer uma alteração brusca, claro que os climas do planeta, eles mudam. O clima que temos hoje na Terra, os climas não são iguais aos de milhares de anos. Claro, a Terra está em mudança. Só que no seu compasso, como eu falei. Na sua velocidade, na sua existência com calma. Então não é da noite para o dia que nós vamos ver essa loucura que está acontecendo hoje, secas onde não tinha, calor onde não tinha, chuvas excessivas onde não tinha, inundações, deslizamento de terra, rios transbordando. Isso já existia, não estou dizendo que não. Mas da intensidade como vem ocorrendo, é de se estranhar. Porque eu altero a temperatura, eu altero a evaporação, o ciclo da água, a circulação dos ventos, eu vou alterar os climas. E alterando os climas, eu altero a temperatura, o regime de chuva. Isso tudo são impactos que estamos sentindo com o aquecimento do planeta Terra. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso primeiro episódio de hoje. Estamos apenas no primeiro. Falando sobre energia, relacionando ela com comércio, tecnologia, bem-estar social, problemas ambientais, como findamos agora. Enfim, com a questão toda a produtividade econômica. Então, já a gente vai voltar para o nosso segundo episódio, tratando também de fontes de energia, beleza? Já a gente volta.